Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é o nosso terceiro vídeo sobre subtramas. Bom, no primeiro vídeo da nossa pequena série sobre esse assunto, a gente viu as definições de subtrama e as maneiras de diferenciar uma subtrama da trama principal. E no vídeo da semana passada a gente fez aqui uma pequena discussão sobre as razões, os motivos pelos quais vale a pena para um autor trabalhar com subtramas numa história. Os links para os dois vídeos estão aqui embaixo na descrição. E hoje a gente vai partir para o lado mais prático da coisa. Então a gente vai ver algumas dicas, alguns truques, o que funciona e o que não funciona na hora de trabalhar com subtramas. Vai ser um vídeo um pouco menor, um pouco mais direto, mas a gente vai partir do básico. Então, para começar, é interessante frisar uma coisa que eu falei superficialmente lá no primeiro vídeo, de que a subtrama ela tem início depois da trama principal e se conclui antes dela. Então o que isso quer dizer? Que ao começar a história, o autor deveria trabalhar o protagonista, o conflito principal, o antagonista, estabelecer bem esses elementos, e quando o leitor já estiver familiarizado com eles, aí sim é interessante bifurcar, abrir para trabalhar com a subtrama. Se isso for feito de maneira prematura, se a subtrama entrar enquanto esses elementos ainda estão sendo estabelecidos na cabeça do leitor, a gente corre o risco de confundi-lo. Ainda nesse quesito, deixar claro para o leitor qual é a proposta da história, é importante nunca perder de vista a proporção, o grau de importância da subtrama. Então ela nunca deveria ofuscar a trama principal. Se você tem, por exemplo, uma história onde o seu protagonista é um publicitário tentando ter sucesso, ascender numa agência onde ele acabou de ser contratado, e mais da metade das cenas envolve a vida noturna dele na cidade grande, eu aconselho ao autor parar de escrever e analisar ali qual é a proposta da história de fato, sobre o que é a história que ele quer contar. De repente vale mais a pena inverter e promover a subtrama à trama principal e recomeçar dali. Da mesma forma, se uma subtrama for estabelecida dentro da história, não é legal deixar de trabalhar nela por muito tempo. Então, enquanto a gente está levando adiante ali a história principal, é sempre importante ficar atento a qualquer chance de retomar essa narrativa secundária. E às vezes a gente precisa mesmo forçar a barra para que isso aconteça. Mas se a gente deixa a subtrama inativa durante uma passagem muito grande da história, o leitor corre o risco de se esquecer do que estava acontecendo ali, e ele vai acabar perdendo a conexão com essa subtrama. E uma boa maneira de evitar que isso aconteça é cuidar da relação entre a subtrama e a trama principal. Elas não devem seguir como paralelas do início ao fim da história. Em algum momento essas linhas têm que se cruzar, nem que seja um único ponto da história. Se não existe essa relação de causa e consequência, se a subtrama não está afetando a trama principal em nada, parabéns, você tem duas histórias diferentes, só que remendadas. Então é só desmembrar e publicar cada uma separadamente. Outra coisa que muitos autores costumam fazer, principalmente os iniciantes, é inserir mais de duas subtramas de uma vez só numa história, às vezes 3, 4, e com isso a gente corre o risco de deixar a história confusa ou muito longa, ou mesmo sem unidade, cada trama partindo numa direção diferente. E assim, não tem nenhuma lei proibindo, dá pra fazer, mas é legal ter em mente que quanto mais subtramas, mais ramificações tiver a história, mais desafiador vai ser o trabalho e mais difícil vai ser administrar tudo e chegar num resultado satisfatório sem deixar nenhum furo ou nenhuma ponta solta pelo caminho. E a gente termina também relembrando uma coisa que eu falei lá no primeiro vídeo, que a subtrama está subordinada, ela é um desdobramento da trama principal, ou seja, a gente deveria adicioná-la numa história de maneira orgânica, de maneira que soe natural para o leitor. E existem alguns truques, alguns macetes que os autores usam que facilitam muito essa questão. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo que vem. Enquanto isso, se você gosta de escrever, não deixe de conferir aqui do lado a playlist com a terceira temporada da nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!